começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre homicídio, uma violência que interrompe um direito fundamental. O Artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei e garante a inviolabilidade do direito à vida. E a cada vez que acontece um homicídio, tem início um inquérito policial. Mas será que o andamento destas investigações é satisfatório? Onde é que as ações emperram? Para falar sobre o tema, nós temos duas convidadas no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a juíza Thaís Ferraz, conselheira nacional do Ministério Público. Ela também é coordenadora do Grupo de Persecução Penal da ENASP, Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Já bem-vinda, conselheira. Muito obrigada. Qual é a situação hoje no Brasil? As investigações dos inquéritos realmente demoram? Os inquéritos demoram, mas ainda que aconteça, eventualmente, se conseguir fazer uma apuração rápida, o problema é quando não se consegue imediatamente solucionar e esses inquéritos acabam ficando no estoque de inquéritos não resolvidos. É sobre isso que nós tivemos que fazer um grande trabalho, um grande esforço nacional no sentido de concluir essas investigações que foram ficando ao longo do tempo sem solução. E também está aqui conosco Rosana de Souza Gonçalves, delegada-chefe da Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil do Distrito Federal. Ela é pós-graduada no Curso Superior de Polícia. Já bem-vinda, delegada. A partir da notícia de um homicídio, qual é o passo a passo? Como é que se dá o inquérito? O primeiro passo é o registro da ocorrência, com todos os elementos que foram noticiados, a preservação do local, a coleta de provas, o exame pericial e a junção de todos esses elementos ao longo da investigação, de modo a chegar a uma conclusão. Quer dizer, o que se busca num crime de homicídio? A autoria desse crime. Então, a partir desses elementos, você começa a caminhar ao longo da investigação buscando o autor desse crime. São vários elementos que vão se juntando a partir do registro da ocorrência, quem é aquela vítima, qual seria a motivação para ceivar a vida daquela pessoa. Então, são os elementos que, num caminhar, a gente vai juntando e que forma a investigação que acaba materializada no inquérito policial. Mas vem com o registro da ocorrência, com os exames periciais, preservação de local, é um caminho que se faz. E uma ferramenta importante está ajudando a mapear e combater a violência. É o Inqueritômetro, uma força-tarefa criada para acompanhar investigações de homicídios em todo o país e descobrir o que pode ser feito para agilizar o trabalho. O Brasil é líder absoluto em mortes violentas. É o que revela uma pesquisa das Nações Unidas. O número de jovens assassinados cresceu e muito. São 25 homicídios para cada 100 mil habitantes, quando a média mundial não chega a 10. E o pior, muitos casos ficam sem solução, acabam arquivados. A demora na apuração dos crimes aumenta a sensação de impunidade e muitas vezes deixa inocentes na prisão. Um levantamento mostrou que 135 mil inquéritos que foram instaurados até 2007 estavam parados. Criado em 2011, o Inqueritômetro tenta mapear a situação das investigações de homicídios em todo o Brasil. É uma força-tarefa do Ministério Público, da Justiça e da Polícia para agilizar o trabalho. Todos os estados abraçaram a meta, todos os poderes, todos os ministérios públicos, todas as polícias, todos os tribunais de justiça. Então, mês a mês, religiosamente, até o dia 15 de cada mês, o mês anterior é alimentado. O Inqueritômetro é abastecido com informações pela internet. Aqui é possível saber até quantas operações foram feitas nos estados para investigar os crimes. Os efeitos deste trabalho já podem ser observados. A meta de solução de crimes ocorridos até 2007 foi alcançada em 6 estados. No Acre chegou a 100%. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, o Inqueritômetro ajuda a fazer um diagnóstico sobre a situação da violência no país. Os dados mostram ainda que a falta de profissionais e de estrutura adequada são fatores que prejudicam as investigações e a solução dos crimes. Através desses dados, pode fazer o quê? Aprimorar. Nós somos a execução. Nós estamos aqui para melhorar, executar, fazer. O executivo cabe gerar todas essas políticas públicas de segurança.
Juíza, a falta de pessoal de infraestrutura realmente provoca essa lentidão nos inquéritos? É um dos principais fatores que tem comprometido uma maior agilidade, uma maior efetividade nessas investigações. Não é o único problema, mas é um problema bastante grave, é um problema que está em praticamente todos os estados. Nós temos carências de delegados, de investigadores, de escrivães, de peritos. Chegamos a ter estados com menos de 2 peritos para cada 100 mil habitantes. É algo realmente bastante sério. Mas não é o único problema. Esse trabalho revelou que nós temos muitas medidas que podem ser adotadas da porta para dentro, que independem da geração de novos recursos, que são medidas relacionadas à gestão desse universo de inquéritos, a um maior controle, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público, medidas relacionadas à capacitação dos agentes, uma capacitação diversificada, específica para atender ao crime de homicídio, que é um crime muito especial, como nós pudemos ouvir agora da delegada. Essa especificidade toda, ela precisa ser compartilhada entre todos os agentes que atuam nas diversas fases do inquérito e depois da ação penal. Então, há muito a fazer também, independentemente do aumento do quadro. Mas, sem dúvida nenhuma, há necessidade de aumentar o quadro e também a estrutura. Estrutura pericial, equipamentos de perícia, aumento da tecnologia. Nós temos tecnologia já disponível no Brasil para as investigações, para as mais variadas formas de perícia, mas a grande parte dos estados não tem acesso a toda essa tecnologia, a todos esses recursos. Delegada, qual que é a principal dificuldade, qual que é o principal problema para a polícia nesses casos? Hoje ainda é um problema estrutural, mas existem várias causas que retardam aí, que prolongam a solução desses crimes, mas a questão também é uma questão de motivação. A Meta 2 serviu para mostrar, e o inqueritômetro aí presente, que é possível você, com um esforço maior, tentar chegar num número mais aceitável de solução dos casos. E quando eu falo solução, não quer dizer solução é indicação de autoria em 100% dos casos, né? Solução é um inquérito policial bem trabalhado, uma ação penal bem conduzida e até com uma absolvição final de um possível suspeito, de um possível autor. Mas é o trabalho bem feito, né? Então, eu penso que há uma questão estrutural muito grave. A Polícia Civil do DF não renova seus quadros desde 1993. Então, a população cresce e o quadro continua o mesmo. Mas eu penso que a questão da motivação também é um fator que aquilo que você tem pouco, mas você pode fazer um pouco mais daquilo que já é feito, entendeu? Então, acho que o inqueritômetro, a Meta 2, serviu para mostrar isso. Não só em Brasília, mas no Brasil como um todo. E a questão da integração também, que me parece que a Meta serviu muito para colocar, trabalhando em conjunto, os agentes que têm funções interdependentes, mas que, em função até do volume de trabalho e da forma como se organizaram historicamente para trabalhar, não têm o costume de conversar durante a investigação, que é o caso típico do promotor e do delegado. Eles precisam trabalhar em conjunto durante a investigação. Tem que ampliar as formas de comunicação, porque o inquérito é um instrumento extremamente burocrático por natureza. Ele se materializa através de um conjunto de papéis e que acaba, esse conjunto de papéis, esse processo, ele acaba tramitando da polícia para a Justiça, da Justiça para o Ministério Público, volta para a polícia, às vezes apenas para comunicar que uma diligência não pôde ser atendida, para pedir mais prazo para concluir as investigações, quando hoje nós temos mecanismos tecnológicos facílimos de serem utilizados à disposição para ampliar essas ferramentas de comunicação, reduzir esse aspecto tão burocrático que tem o inquérito policial. E que balanço que a gente pode fazer dos efeitos do inqueritômetro? A Meta, eu diria que ela trouxe resultados extremamente positivos. A Meta era concluir os inquéritos mais antigos de homicídio no país e foram considerados mais antigos os anteriores a 2007, inquéritos instaurados até 31 de dezembro de 2007. Por que esse marco temporal? Porque os delegados, quando fixamos essa meta, isso era 2010, final de 2010, fizeram uma interpretação de que num crime de homicídio, mais do que 3 anos para se conseguir elucidar, praticamente reduz a zero as possibilidades. É muito difícil, depois desse prazo, se conseguir ainda encontrar as testemunhas,
aproveitar eventuais indícios que ficaram no local do crime, levar à perícia esses indícios. Então, nós tínhamos que fazer um grande esforço para conseguir dar resposta a esses inquéritos que haviam ficado sem solução no passado, para garantir que, a partir de um determinado momento, nós só trabalhássemos com inquéritos mais novos. E talvez a delegada possa esclarecer melhor isso do que eu, mas a explicação que sempre veio é de que o crime de homicídio, se nós conseguíssemos atuar nas primeiras 72 horas sobre a cena do crime, sobre as testemunhas que eventualmente poderiam trazer qualquer tipo de elemento, as chances de elucidação subiriam muito. E nós conseguimos, com todo esse esforço, dar vazão a uma quantidade bastante grande de inquéritos. Foram 43 mil inquéritos concluídos, mais de 150 mil movimentações entre finalizações e diligências, pedidos de diligência à polícia. Nós conseguimos um índice de denúncias maior do que vinha se trabalhando. Nós tivemos uma quantidade de denúncias em números absolutos também muito grande, foram 8.200 denúncias em todo o país. São pessoas que supostamente viviam na expectativa da impunidade, porque eram crimes tão antigos e até então não tinham sido chamadas à responsabilidade. Não sabemos se serão no futuro condenados, isso agora o processo judicial vai avaliar, mas enfim, é um primeiro passo para romper com essa perspectiva de impunidade. Esse acompanhamento, delegado, é fundamental para poder se ajudar a elaborar políticas públicas para poder agilizar o processo? Com certeza. E é um acompanhamento também que serve de alerta para os próprios operadores desse sistema, né? Para o delegado, para o promotor de justiça, para o juiz que atua na causa. Então, quer dizer, além de dar um diagnóstico mais preciso em termos quantitativos, ele mostra a eficiência da persecução penal. Quer dizer, 8.000 denúncias foram oferecidas, então 8.000 casos, em tese, o autor está na expectativa de punição. Então, o que eu acho que essa ferramenta é importante é que ela serve de alerta, não só para constituir novas políticas, enxergar o problema de uma forma mais realista, com os números, e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, que aqueles autores de crimes antigos, com muito tempo já de ocorrência, não precisam ter essa sensação de impunidade, porque existe alguém controlando essas ações, controlando esse trabalho, não só da polícia, mas também do Ministério Público, também do Judiciário, no sentido de acelerar isso aí e dar uma resposta, né? Eu acho que os 3 anos que a doutora Thaís colocou e o que foi o marco temporal da meta, realmente é o prazo ideal da conclusão de uma investigação de homicídio. A gente costuma trabalhar com investigações mais antigas, mas se o policial, se toda essa cadeia de operadores atuarem logo no início, com certeza em 2 anos a gente já tem a questão solucionada no máximo. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a investigação de homicídios. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas são Rosana de Souza Gonçalves, delegada-chefe da Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil do DF, e a juíza Thaís Ferraz, conselheira nacional do Ministério Público. No programa de hoje, estamos falando sobre inquéritos policiais e como agilizar o andamento das investigações. O Código de Processo Penal diz que o inquérito deve terminar em 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou se estiver preso preventivamente. E no prazo de 30 dias, quando o acusado estiver solto, mediante fiança ou não. Delegada, essa é a regra. Mas na prática, isso é cumprido? Esse prazo é suficiente? Esse prazo de 10 dias é um prazo muito corrido, muito curto. Mas se você já tem materialidade, se você já tem autoria, você tem como apresentar o caso em 10 dias, estando o indiciado preso. No caso da falta de autoria, quer dizer, indiciado sem indiciamento, não há suspeito, a tendência é que esse inquérito faça a tramitação polícia, Ministério Público, Judiciário,
e que retorne ao âmbito policial para novas investigações, já com a participação do próprio Ministério Público, através das diligências. Então, eu não posso dizer que 30 dias é um prazo curto, porque quando você não tem um suspeito, quando você não tem uma autoria já definida, tem inquérito que leva 10 anos, tem inquérito que leva até 15, 20 anos. Então, e a tramitação, ela é contínua, quer dizer, a cada 30 dias ou num prazo maior, desde que esse prazo seja dilatado consensualmente com a autorização do juiz, do MP, o inquérito tramita. Polícia, Judiciário, Ministério Público. Então, quando você tem uma autoria definida, 10 dias, em tese, é o suficiente para você concluir ali uma investigação e dar um embasamento para a denúncia, para a ação penal. Mas sem autoria, não há um prazo. Qual seria o prazo limite? Conselheira, e como é que fica se o prazo é esticado, se o inquérito não anda? O acusado ele pode acabar sendo solto se o inquérito não andar? Sim, se nós estivermos falando de réu preso, a demora na investigação, na própria ação penal, pode gerar a possibilidade, sim, dele ser solto. Isso faz parte, a pessoa não pode ficar presa indefinidamente sem a formação da culpa, sem que se tenha certeza a respeito da sua culpa, né? Assim, de um julgamento definitivo. Então, há prazos na legislação que estabelecem um limite máximo para que essa pessoa possa ficar presa preventivamente enquanto o inquérito tramita. O que não significa que, sendo solta, depois ela não venha a ser chamada à responsabilidade novamente, a ser presa novamente, a caso condenado no final do processo. E se acontecer o contrário, por exemplo, a pessoa fica presa e depois é considerada inocente, e aí? Isso é muito grave, e é por isso que nós temos que ter muito cuidado com os prazos de prisão provisória. Temos que ter prazos bastante exíguos, trabalhar sempre nesses casos com a maior agilidade possível na investigação, justamente para evitar que situações como essa ocorram. Nós sabemos que isso pode acontecer, isso já aconteceu. Por isso é que temos que correr com essas investigações. E, embora o prazo do inquérito ele não exista em tese, do ponto de vista assim, de novas diligências, da possibilidade de surgirem novas provas, a verdade é que nós temos como marco final o prazo de prescrição do crime, de homicídio, que é 20 anos, que é o maior prazo, mas nós não podemos deixar a sociedade e as famílias das vítimas, durante todo esse tempo, na expectativa de que se vai conseguir chegar à autoria quando a polícia já realizou todas as diligências que estavam ao alcance para conseguir elucidar o crime. Então, chega um momento em que é preciso tomar uma decisão. Foi ouvido tudo que havia de testemunha, foram feitas as provas periciais em cima dos vestígios que existiam no local do crime, que foram colhidos posteriormente, e não se chega à autoria. É melhor que o Estado reconheça que não conseguiu elucidar aquele crime, do que aquela família daquela vítima ser mantida por todo esse tempo na expectativa de que um dia será possível encontrar o autor daquele crime. É nesse momento, então, que se toma a decisão de arquivar. E o arquivamento no Brasil, ele tem que acontecer por proposição do Ministério Público ao juiz, e o juiz tem que concordar. Se o juiz não concorda com o pedido de arquivamento, ele encaminha o inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, que é quem, enfim, decide se é o caso de continuar a investigação, se já tem eventualmente até elementos para denúncia, ou se de fato é o caso de arquivamento. E é comum, delegado, acontecer arquivamento de inquéritos? A gente trabalha muito lá na coordenação de homicídios com inquéritos com mais de 3 anos. É o comum. Esses inquéritos, em termos de Distrito Federal, geralmente eles são redistribuídos para a coordenação de homicídios depois de 3 anos do registro do fato. Então, nós estamos acostumados a trabalhar com esses inquéritos antigos, tentando buscar ainda uma linha de investigação que não foi encontrada logo no início. E quando eu falo isso, por exemplo, a gente tem hoje uma equipe no estado do Maranhão realizando uma prisão de um autor de um homicídio de 2007, que é um inquérito da Meta, mas que a gente resolveu. Esse a gente não pode relatar, porque tem uma boa linha de investigação, porque a gente tem uma possibilidade de prisão. O que isso é gratificante? É dizer para aquela família, por exemplo, olha, o seu ente querido foi morto em 2007, mas alguém continuou trabalhando. E alguém hoje, 5 anos depois, 6 anos depois, conseguiu dar uma resposta com a prisão do autor.
né? Então, tem alguns inquéritos que realmente a gente não se sente à vontade de concluí-los, mesmo sendo inquéritos antigos, porque a gente vislumbra uma possibilidade de indicação de autoria, de punição do autor. E um inquérito, por exemplo, ele é arquivado. Ele pode ser desarquivado se aparecer uma nova prova? Se surgirem novos elementos, é possível, sim, o juiz autoriza o desarquivamento e prossegue-se com a investigação. Mas é por isso mesmo que nós temos que centrar esforços nesses homicídios mais antigos para conseguir soluções como essa que se está conseguindo aqui, que sem dúvida nenhuma é muito gratificante, e também foi por essa razão, para não estimular de qualquer forma o arquivamento nas hipóteses em que surge uma linha investigativa, que o inqueritômetro trabalhou, e a meta 2, com a perspectiva de 90% de finalizações, justamente porque vai haver casos em que, ao remexer novamente nessas investigações, se descobre novos caminhos. Surgem novos caminhos. E aí nós não podemos estimular de forma nenhuma a conclusão desse inquérito se ele tem viabilidade, até porque nós temos aí, teoricamente, 20 anos ainda para exercer a ação penal. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância de agilizar o andamento de inquéritos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A justiça tem que andar mais rápido. Enquanto isso, fica pais de família presos, que não são julgados. E outros ficam soltos para ser julgados. E assim vai. Sempre depende da vítima. O pobre é o que mais demora. Péssimo para o Brasil, né, para o país, né? Você demora, né? Você nunca tem... Você não sabe quem é quem. Demora para investigar e às vezes não dá conta, o cara foge, vai fazer em outro lugar. É difícil, nosso país está difícil. Se não foi preso, né? Acho que se não foi julgado ainda é muito uma sensação de segurança absurda. Nosso sistema é devagar. É sistema de terceiro mundo, dá aquela sensação de impunidade total. Até desestimula os familiares, né, que ficam querendo resposta rápido e ficam aí anos, às vezes até, né, para desvendar alguma coisa. Delegada, a gente viu aí que as pessoas relacionam essa demora no andamento de inquéritos à sensação de insegurança e de impunidade. Isso realmente pode provocar um aumento nos crimes? Com certeza. E o que a gente verifica, principalmente nessas áreas com grande incidência de homicídios, é que a sensação de impunidade, quer dizer, ela acaba levando a outros homicídios. Se você tem uma resposta rápida, você impede outras mortes. Você mostra que a solução foi rápida e você quebra esse ciclo, onde você tem uma motivação, como o exemplo da droga. Esses crimes em que a motivação vem da droga, vem da briga de grupos rivais, das gangues, vem da questão do acerto de contas e sempre envolvendo uma criminalidade maior, né? Então é possível sim, com a resposta rápida você consegue diminuir esse índice e diminuir e evitar novas mortes. E de que forma que tanto os familiares quanto a população podem ajudar nesse andamento dos inquéritos? No início até do trabalho da Meta 2, uma das iniciativas que alguns estados adotaram foi justamente comunicar à população que estava sendo feito um esforço concentrado nos inquéritos antigos, chamando as pessoas a trazerem informações sobre homicídios que estavam sendo investigados. A pessoa que tem alguma informação a respeito de um homicídio deve procurar a polícia, pode procurar também o Ministério Público para levar a informação que tiver. Não se aconselha que saia investigando por conta própria, isso é muito arriscado. Mas que se ela tiver elementos, ela sim deve levar esses elementos à autoridade policial para contribuir com as investigações. As pessoas costumam fazer isso, delegado? A população, ela contribui, e muito, né? Quer dizer, você dentro de uma comunidade, você sabe quem é o traficante, você sabe quem é aquele que pratica o roubo, você consegue distinguir, desde que você conviva nessa comunidade, quem é quem. Então, quer dizer, a população tem muita informação. E essa informação tem que ser, lógico, que trabalhada com cautela, com bom senso, mas é a informação que a gente dá crédito e que a gente procura verificar a sua procedência, verificar a possibilidade, a sua veracidade. Então, a população contribui muito e a gente conta muito com essas informações. E qual que é o papel do Ministério Público no inquérito, conselheira? Basicamente, o Ministério Público tem dois papéis. Por um lado, ele
faz o controle externo da atividade policial, portanto, ele deve monitorar o andamento desses inquéritos para que eles tenham uma solução mais rápida, mais ágil, com a garantia dos direitos individuais, mas, ao mesmo tempo, ele tem também a função de ser o dono da ação penal. É ele que precisa, em primeiro lugar, se convencer de que há elementos suficientes para responsabilizar alguém por um crime. Ele vai decidir, então, se ele vai denunciar essa pessoa à justiça e, com isso, instaurar a fase judicial dos crimes de homicídio. Então, ele tem esse papel de, por ser justamente aquele que precisa se convencer da autoria, ele precisa solicitar à polícia diligências específicas que entende que sejam necessárias para a formação do seu convencimento. E só para a gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem rapidamente o que pode ser feito para poder agilizar os inquéritos. Hoje seria, talvez, o mais importante, uma melhor capacitação em termos de especialização em crime de homicídio e uma maior integração, né, entre os operadores, entre as pessoas que trabalham esses crimes e em todas as esferas. Eu acho que seria uma solução. Nós temos excelentes profissionais em todas as instituições, profissionais capacitados, nós temos tecnologia, mas nós não aprendemos ainda a trabalhar em conjunto, na perspectiva de que o problema é de todos. Acabamos, muitas vezes, anulando os efeitos das nossas ações justamente porque não temos essa capacidade de planejar em conjunto. Então, temos que evoluir para isso na linha da corresponsabilidade. O problema da segurança pública é um problema de todos. Nós não temos que ficar procurando quem foi o culpado, e sim como é que nós vamos evitar que esse problema aconteça novamente. Bom, e nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Delegada Rosana Gonçalves, conselheira Thaís Ferraz, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!